Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer muito a audiência, a participação de todo mundo no canal. A gente tem tido muitas perguntas, muita participação de todo mundo, muitos elogios, muitas pessoas dando depoimentos positivos com relação às coisas que conseguiram através do canal, pessoas que conseguiram adestrar os cães, pessoas que conseguiram resolver problemas de saúde, pessoas que conseguiram salvar a vida dos seus animais, graças às dicas que a gente tem trazido aqui no nosso canal. A gente é de muita satisfação, porque na verdade a motivação para fazer o canal foi essa, de poder ajudar cada vez mais as pessoas e trazer muita informação que as pessoas não têm ideia que existem, muitas informações que a gente responde diariamente para os nossos clientes que chegam diariamente na nossa clínica. Então a gente, sabendo que está conseguindo alcançar essas pessoas e resolver muitos problemas através dos vídeos, até mesmo pessoas que moram em cidades distantes, que não tem veterinário, eles têm conseguido usufruir de grande parte das dicas que a gente tem passado. Então gostaria de agradecer especialmente a audiência de todo mundo aí. O que eu separei de tema para a gente falar nesse vídeo especificamente algumas perguntas que o pessoal fez para a gente a respeito de como preparar minha cadela para mim cruzar, ou como é que eu faço para poder cruzar a minha cadela com um macho, ou eu já tenho um macho, ou vou buscar um macho, vou emprestar e tal. Quais são os cuidados e os preparativos que eu tenho que ter para poder fazer esse cruzamento com saúde, fazer um cruzamento adequado. Primeiro ponto, a gente tem que ter ideia que a gente precisa manter a saúde do nosso animal em dia. Então, ou seja, eu preciso manter as vacinas e o vermífugo do meu animal sempre em dia. Então a gente tem outros vídeos explicando qual o intervalo entre a vacinação, qual o intervalo entre o vermífugo, que vacinas dar e tal, quais são os cuidados que a gente deve ter para a prevenção do nosso animal, da saúde do nosso animal. Além disso, desses cuidados básicos com relação à vacina, vermífugo e uma alimentação balanceada, a gente tem que ter também uma regra de check-up. O check-up nada mais é do que aquela bateria de exames que a gente faz no nosso cão para a gente ter certeza de que o animal está saudável. A gente olhando externamente, é lógico que a gente sempre vai dizer o animal está saudável, não tem nenhuma doença, ele está bem, saudável, nunca ficou doente, não tem tosse, não tem espirro, não tem diarreia, não tem vômito, então meu animal está saudável. Aparentemente sim. No entanto, quando a gente faz o exame de sangue é que a gente acaba vendo os detalhes. A gente consegue prever doenças que ainda não manifestaram sintomas. Às vezes, se o animal tem um aumento de células inflamatórias, se o animal pode ter um início de uma anemia, se o animal tem alguma deficiência renal ou deficiência hepática. Tudo isso a gente consegue prever através dos exames de sangue. Ou seja, se seu animal tiver algum parâmetro em desordem, a gente não aconselha com que você faça o cruzamento do seu cão. Ou seja, você simplesmente vai sobrecarregar o seu cão a ter uma gestação, sendo que ele não está apto nem para manter a própria vida. Então, o primeiro passo para mim ter uma gestação saudável é eu manter os parâmetros básicos ok. Ou seja, vacinas, vermífugo, a gente manter uma alimentação de boa qualidade, ou seja, se você não tiver condição financeira ou condição de cuidados, de tempo para manejar bem o seu animal com relação a uma alimentação adequada, então talvez seja melhor você repensar essa ideia de você cruzar seu animal. Porque se estiver difícil para você conseguir manter seu animal saudável ou manter todos esses parâmetros em dia, talvez não seja interessante a gente querer procriar esse animal para ter mais outros animais, dependendo da gente, para poder fazer o cruzamento. Ou mesmo em questões financeiras. Como é que se eu não consigo manter tão bem um animal, eu vou querer cruzar ele para ter outros animais? Né? Então, talvez a gente precisa ter um pouquinho mais de senso crítico para repensar sobre essa hipótese. Até porque hoje a manutenção de um animal não é barata, a manutenção de um animal é cara. Né? Então, ou seja, não é uma brincadeira a gente manter um animal em casa para a gente manter ele bem cuidado. Porque existem muitos custos e é muito trabalhoso, depende de muita paciência, muita dedicação para a gente manter um animal. É a mesma coisa como se fosse um filho. Então, se eu pensar em cruzar meu animal, eu tenho que pensar que depois eu vou ter outros filhotes. E esses filhotes também vão precisar comer uma alimentação de boa qualidade. Esses filhotes também vão defecar, vão urinar. Esses filhotes vão necessitar de vermifugação, todos eles. Vão necessitar de vacinação, todos eles. Para que eu possa ter realmente uma cria saudável, para que eu possa ter realmente uma gestação tranquila. Quando se trata da gestação, a gente enfrenta muitos inconvenientes possíveis para um animal que talvez esteja vacinação atrasada, vermífugo atrasado, não esteja com alimentação adequada. As chances desse animal vir a ter alguma complicação no parto, talvez ter fetos no posicionamento errado, ou essa fêmea não ter força para ter a contração, para ter os filhotes. Essa fêmea talvez não tenha experiência para conseguir parir esses filhotes, eu não conseguir fornecer condições adequadas
essa fêmea, ela possivelmente ela pode comer os filhotes, ela pode matar os filhotes, ou esses filhotes podem ter problema na hora do parto, ela não conseguir parir, ou esses filhotes podem nascer mortos ou mal formados. Então são muitos os problemas que a gente pode enfrentar se eu não fizer esse controle adequado da gestação da minha cadela. E é importante eu pensar que além desses parâmetros básicos, eu tenho que ter também um controle dessa gestação. Ou seja, eu tenho que vacinar essa fêmea antes de colocá-la para cruzar, eu tenho que manter a vermifugação adequada e durante a gestação eu tenho que fazer os exames de diagnóstico. E sempre ser o veterinário é que vai te auxiliar a fazer essa monitoração. A gente necessita fazer talvez um ultrassom ou raio-x na monitoração dessa fêmea. Para quê? Para que eu possa estimar mais ou menos quantos filhotes ela tem a parir, né? E qual a data mais ou menos ela vai parir. Quando eu faço esses exames, eu já sei exatamente quando ela vai parir. Então facilita com que eu fique assistindo, eu já saiba quando prever os primeiros sinais que ela começar a dar para que ela vai parir. E aí eu já tenho o meu veterinário que já está sabendo que essa fêmea está para parir, facilitando qualquer tipo de complicação eu tenho a quem recorrer. Tá bom, gente? Então esses são os principais cuidados que a gente tem que ter. O básico é a profilaxia, a prevenção de doenças, depois a manutenção dessa gestação e aí depois que pariu a gente tem outros vídeos também que a gente já dá as dicas aí de como a gente vai fazer a manutenção desses filhotes e posteriormente a nutrição dessa cadela. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Se você gostou, por favor, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a crescer. Entre no Facebook, curte nossa página lá e compartilhe os nossos vídeos. Um abraço.